Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. A galera que acompanha o meu canal já sabe que aqui é papo reto, aqui não tem enrolação, então vamos pra cima, vamos pro assunto desse vídeo de uma vez, que é o Campeonato Carioca. O Fluminense é favorito ao bicampeonato estadual em 2023, o bicampeonato 2022, 2023? Será que depois de 47 anos o Fluminense vai de novo ser 2 vezes campeão carioca em sequência? A última vez que isso aconteceu foi exatamente há 47 anos, 1975, 1976, com aquele time da máquina tricolor, montado pelo Francisco Horta, e desde então o Fluminense não conseguiu mais vencer por 2 vezes consecutivas o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Na verdade, na história do Campeonato Carioca, só em 3 oportunidades o Fluminense foi bicampeão. Isso aconteceu em 1937, 1938, depois se repetiu em 1940 e 1941 e depois apenas em 75 e 76. Desde 76, o Fluminense teve aí, se eu não me engano, 10 oportunidades, teve 9 oportunidades de se tornar bicampeão e não conseguiu. E agora vai ter a 10ª oportunidade de se tornar bicampeão carioca. Mas afinal de contas, o Fluminense, depois de uma boa temporada em 2022, de ter terminado o Campeonato Brasileiro em 3º lugar, brigando até a última rodada pelo vice-campeonato, em alguns momentos chegou a ameaçar a liderança do Palmeiras, né? Ou pelo menos chegou a cogitar-se a possibilidade do Fluminense brigar pelo título. O Fluminense foi semifinalista da Copa do Brasil, campeão estadual em 2022, foi mal nos torneios intercontinentais, né? A pré-Libertadores e a Copa Sul-Americana, mas no resto do ano o Fluminense fez um bom ano, um ano muito melhor do que se imaginava. Então a expectativa aumenta diante disso, né? A torcida do Fluminense agora não vai se contentar apenas com uma vaga na Libertadores para 2024, ou com um título carioca, ou com uma semifinal de Copa do Brasil. A torcida vai querer mais porque o sarrafo para o Fluminense subiu. E a própria imprensa esportiva do Brasil coloca o Fluminense hoje como um dos postulantes a títulos importantes nesta temporada. E aí a gente tem o início do Campeonato Carioca e a gente vai tentar analisar aqui os nossos rivais que depois que se transformaram em SAF, se reforçaram. O Vasco, principalmente, está investindo muito. Acho que o investimento do Vasco já ultrapassou os 100 milhões de reais nesse início de ano. É muito dinheiro e o Vasco com certeza virá mais forte nesta temporada. O que não quer dizer que virá mais forte no Campeonato Carioca, né? Porque ainda tem a questão da adaptação, mas a gente vai falar sobre isso então. Vamos começar então analisando os nossos rivais. Eu começo pelo Botafogo, que manteve praticamente a mesma base do time de 2022. O Botafogo conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana, teve momentos, né, de alternância na temporada. O Campeonato Carioca não conta porque era um outro time. Aí depois começaram a vir os reforços, a chegar os reforços, principalmente na janela de transferências do meio do ano. Aí o Botafogo deu uma melhorada, deu uma encorpada. O Tiquinho Soares é um bom atacante e o Botafogo terminou a temporada com altos e baixos, porém, na minha avaliação, mais altos do que baixos, porque talvez a expectativa em cima do Botafogo fosse um pouco menor também. Então, ele manteve a base para esse ano, saíram alguns jogadores, né, como o Saraiva, o Vitor Santos, e chegaram até agora 3 reforços. Um é o Caio Vitor, um jogador que chega por empréstimo, até de certa forma desconhecido da maioria dos torcedores. Ele veio emprestado do Volta Redonda, jogador de meio de campo, e trouxe também o Luiz Segovia, zagueiro do Independente Del Valle, bom jogador, e o Marlon Freitas, que já é conhecido da torcida do Fluminense, inclusive é carrasco do Fluminense, com a camisa do Atlético Goianiense. Então o Botafogo, ele chega com a mesma base, o mesmo técnico, porém não trouxe grandes reforços até agora
para o Campeonato Carioca. Não deve dar muita importância para o estadual, principalmente nesses primeiros jogos, inclusive estreia com o time reserva. O Botafogo, que até abril tem também, além do Campeonato Carioca, deve ter alguma fase da Copa do Brasil para disputar, o que, por exemplo, o Fluminense não vai ter no seu calendário até o mês de abril nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Vasco também é outro que não deve dar muita importância ao Campeonato Estadual. Inclusive o Vasco, nessa semana que se inicia o Campeonato Carioca, ele está embarcando para os Estados Unidos para fazer amistosos, fazer uma pré-temporada de 9 dias, vai jogar esses primeiros jogos com um time alternativo e depois ele retorna para terminar o estadual do Rio de Janeiro. O Vasco que fez muitas contratações, né, com o dinheiro da SAF, o Vasco trouxe até agora 8 reforços e vai trazer mais. Trouxe o goleiro Ivan, o lateral direito o Pumita Rodrigues, os zagueiros o Léo Pelé, que a torcida do Fluminense já conhece, Robson Bambu, o lateral esquerdo Lucas Piton, que era do Corinthians, e o centroavante Pedro Raul, do Goiás, ótima contratação do Vasco, e além do volante De Luca, e agora o Vasco acabou de contratar também o meio-campista o Orelhano, do Vélez Sarsfield, da Argentina. Bom jogador jovem, uma promessa do futebol da Argentina. O Vasco foi lá, pagou, se eu não estou enganado, mais de 20 milhões de reais por esse atleta. Então o Vasco chega reforçado, porém sem dar grande importância para o Campeonato Carioca. O Vasco vai focar principalmente na preparação para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Esse vai ser o principal foco do Vasco na temporada. Então, apesar dos reforços, eu acho que por enquanto o Vasco no Campeonato Carioca talvez não seja ainda uma ameaça, né? Mas a gente tem que lembrar que quando se enfrentam duas equipes rivais, caso, por exemplo, de um eventual Fluminense e Vasco, mesmo que o Vasco não dê ainda muita importância para o campeonato estadual, é um time que se reforçou, é um time que está mais encorpado. Não tem ainda o elenco do Fluminense, mas é um time que com certeza se incorporou e vem bem mais forte do que aquele Vasco que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e que brigou até a última rodada pelo acesso para a Série A. Já o Flamengo, a gente já conhece, o Flamengo ele tem o melhor elenco hoje do futebol brasileiro, isso é inegável. Por mais que o Fluminense tenha melhorado, por mais que o Palmeiras tenha um bom elenco, que o Atlético Mineiro também, o Internacional, o Flamengo é o time que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Isso aí não tem como a gente negar, né? A gente pode não gostar, mas não tem como negar. Então, e o Flamengo trouxe agora, né, o seu principal reforço, é o Gerson. Aliás, é o único reforço. Trocou de técnico, né? Saiu o Dorival Júnior, entra o Vitor Pereira, que vai ter também que se acostumar com o time se acostumar com ele. Essa modificação pode ser boa para o Fluminense, porque normalmente essas mudanças de técnico levam um tempo para o time se adaptar ao esquema do novo treinador. E além disso, o Flamengo tem duas competições durante o Campeonato Carioca. A Supercopa contra o Palmeiras e o Campeonato Mundial de Clubes. Então, tudo isso tira um pouco também das atenções para o Campeonato Carioca. Então, é a chance do Fluminense de tentar nadar de braçada, pelo menos nesse início, né? Só que depois vem as semifinais e a decisão, caso o Fluminense chegue na decisão. E aí é outra história, né? Todo mundo quer ser campeão, ninguém quer deixar para lá. E aí a história é outra. Mas, de qualquer forma, o Flamengo vem forte, como sempre vem nos últimos anos. E o adversário, o grande adversário do Flamengo é, com certeza, o Fluminense, que nos últimos anos tem vencido com frequência o seu rival. Nos últimos anos, o Flamengo, o time que tem mais causado dificuldades ao Flamengo, é justamente o Fluminense, que o Flamengo não tem conseguido vencer. Quando vence, é como foi a vitória do ano passado, né? Aquele jogo em que o Hugo Souza não estava pegando nada, chegou no Fla-Flu, fechou o gol, a bola não quis entrar. Ainda houve um equívoco da arbitragem do Rafael Claus no primeiro tempo, quando o Fluminense vencia o jogo por 1-0. E aí houve uma falta no John Arias, que ia ficar sozinho com o goleiro para fazer o gol, para tocar pro Cano, que também estava sozinho. O árbitro preferiu nem marcar a falta, era pro jogador do Flamengo ter sido expulso.
e a falta ter sido marcada, enfim. Mas assim, o Fluminense é o time que tem causado maior incômodo ao Flamengo. E o Flamengo tem tido muitas dificuldades para vencer o Fluminense. O Fluminense manteve a sua espinha dorsal, o que é fantástico, sensacional, porque ele mantém o mesmo técnico, com o mesmo modelo de jogo e os principais jogadores. André renovou com o John Arias, renovou com o Ganso, renovou com o Cano, enfim, com o Samuel Xavier, o Manuel, com toda a espinha dorsal, manteve o Fábio no gol. Então o Fluminense veio muito forte e aí trouxe para saídas do Matheus Martins, né, que era um titular, trouxe o Keno, que é um excelente jogador, foi fundamental no título brasileiro do Atlético em 2021, mas não fez uma boa temporada em 2022. Trouxe o Jorge para lateral esquerda. O Jorge as duas últimas temporadas do Jorge são para esquecer, né? Mas se o Diniz conseguir recuperar o Jorge e ele jogar tudo o que ele sabe, o Fluminense ganhou um excelente reforço para a lateral esquerda, que foi um problemaço durante todo o ano de 2022. Além disso, o Fluminense ganhou algumas outras opções para a lateral direita, como o lateral Guga, do Atlético Mineiro, o Lima para o meio de campo, né, que veio do Ceará. Eu acho um bom reforço o Lima, acho um jogador muito versátil, muito útil. Então o Fluminense ele vem um pouco mais encorpado para essa temporada. Então, na minha visão, se você me perguntar, Rodrigo, diante de tudo isso que você apresentou, o Fluminense é favorito para conquistar o campeonato carioca? Eu diria para você que o Fluminense, ao lado do Flamengo, é o favorito para ganhar o campeonato carioca. Flamengo, em qualquer competição que ele entrar nesse momento, o Flamengo é sempre favorito. Mas o Fluminense, com o elenco, com a base que ele com a base que ele manteve e com os reforços que ele trouxe, o Fluminense está não no mesmo nível em termos de elenco, mas pelo futebol que o Fluminense apresentou, por toda essa questão que eu apresentei, o Flamengo tem várias competições ao mesmo tempo, o Fluminense não tem nenhuma, o Fluminense só tem o Campeonato Carioca até abril, a mudança de treinador no Flamengo, então isso tudo acaba equilibrando um pouco as coisas. Pode ser que dentro de campo, tudo isso que eu esteja falando não aconteça. Porque futebol, gente, não é ciência exata. Futebol não é matemática, né? Então, a gente já cansou de ver elencos muito bons fracassarem e elencos medianos chegarem ao topo da tabela. Então, assim, no papel, na teoria, o Fluminense é favorito ao bicampeonato e tem como seu maior rival o Flamengo. Vasco e Botafogo, nesse momento, apesar de mais fortes, apesar de reforçados, né? Eu não vejo os dois ainda em condições de brigar, nem com o Fluminense, nem com o Flamengo, apesar de que eles vão dar muito trabalho. Vão dar muito trabalho na temporada. É a minha avaliação. Se você não concorda, pessoal, se você não tá de acordo, se você acha que eu tô doidão da cabeça, vai lá, deixa o seu comentário, com educação, claro, mas não tem problema, aqui é debate, eu não sou dono da verdade, isso tudo é só a minha opinião. Se você não concorda, se você discorda, vai lá, deixa a sua opinião e a gente, né, vai debatendo e vamos acompanhando o desenrolar da competição. Essa é a minha análise sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, sobre os 4 grandes. Para concluir, então, o Fluminense com essa base, né, e com os reforços, o Vitor Eudes, o Vitor Mendes e o Giovani, esses aí são jogadores que vão ser utilizados aos poucos. Mas o Guga, o Keno, o Lima, esses são atletas que realmente vão ser mais utilizados. O Guga talvez um pouco menos, porque o Samuel Xavier indiscutivelmente ganhou a vaga, ganhou a posição, e não me venham com essa história de querer barrar o Samuel Xavier, porque jogou muita bola, não tem essa de tirar Samuel Xavier do time, não. Com isso aí eu não concordo, não. Jogou muita bola, merece a titularidade, merece a posição. Bom, meus amigos, esse era o recado que eu queria trazer para vocês, essa era a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não conhecia o meu canal e quer fazer a inscrição no nosso canal, vai lá então, faça a sua inscrição, ative o sino para receber as notificações, deixe também o seu comentário, deixe o seu like
e se puder, compartilhe este vídeo para chegar a mais tricolores, tá certo? Um grande abraço a todos, até a próxima e boa sorte para o Fluminense na disputa do Campeonato Carioca.